Boa noite, bem-vindos a todos vós, irmãos e irmãs, que me acompanham através deste canal, neste dia, nesta noite, de vésperas da solenidade com São João da Cruz. Hoje, nesta de véspera com os Santos Carmelitas, especificamente na véspera da solenidade de São João da Cruz, gostaria de refletir convosco o tema da virtude teologal da esperança em São João da Cruz, ligando-a à bula papal Spe non confundit. Começamos com a oração, invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escutamos a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 6 até 9. A esperança vos enche de alegria, embora talvez vos seja preciso ainda, por pouco tempo, passar por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo, seja digna de louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Sem o terdes visto, vós o amais. Sem o ver ainda, acreditais nele. E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos ouvintes que me acompanham nesta de véspera com os Santos Carmelitas, nós, a família de Carmelitas Descalços, padres, irmãs e seculares descalços, celebramos amanhã, como todos sabemos, a solenidade de São João da Cruz, místico, poeta e doutor da Igreja, que no século XVI, juntamente com Santa Teresa de Jesus de Ávila, iniciou a reforma da Ordem Carmelita, num tempo em que a Igreja passava por momentos de crise e de ventos contrários provocados pela reforma protestante, empreendido pelo sacerdote Martinho Lutero. Nesta de véspera com os Santos Carmelitas, como tinha dito antes, escolhi como tema a esperança em São João da Cruz, ligando-o com o tema jubilar da esperança. De um modo introdutório, gostaria de dizer-vos que o motivo da escolha deste tema, da esperança em São João da Cruz, deu-se exatamente pelo facto de, em maio deste ano, na solenidade da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Padre, o Papa Francisco, publicou a bula Spe non confundit, a esperança não engana, na qual proclamou o ano jubilar de 2025, dedicando ao tema da esperança.
Baseando-se na afirmação de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz: "Fé não confunde, a esperança não engana", o Santo Padre, o Papa Francisco, diz-nos que todos esperam. Todas as pessoas esperam. Todas as pessoas têm esperança. Cito a carta do Papa Francisco: "No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo amanhã. Porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da incerteza à dúvida. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas que olham com ceticismo e pessimismo para o futuro, como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade." Carta Fé não confunde, número 1. Com o desejo de que este jubileu possa ser para todos o encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, porta de salvação, que com ele a Igreja tem por missão anunciar sempre, em toda a parte e a todos, como sendo a nossa esperança. O Santo Padre exprime a esperança de que o jubileu seja o momento de criar a paz em todo o mundo. Mais uma vez, imersos na tragédia de guerras, das divisões entre os povos. O desejo do Santo Padre é que o jubileu seja para todos ocasião também de reanimar a esperança. Nós estamos no tempo do Advento e celebramos um santo que nos evoca, nos convida a viver com profundidade as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Se olharmos para a realidade do mundo, depois de sairmos da pandemia Covid-19, e neste momento onde a paz e o entendimento estão ainda muito longe de ser um acordo comum entre os governantes e os povos, resta-nos ter esperança e confiança em Deus, que virá renovar a face da terra. E Jesus Cristo, esposo das almas, é o príncipe da paz. É a nossa esperança. É aquele que nos dá a paz. Aquele que nos convida a termos esperança nele. Como ele próprio disse: "Vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei." E São João da Cruz nos convida a fazer esta mesma experiência, de pormos a nossa esperança unicamente em nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso santo místico São João da Cruz, com a sua vasta doutrina sobre as 3 virtudes teologais, é um dos doutores da Igreja que nos pode guiar durante este ano jubilar a viver a esperança de um dia chegarmos à união com Deus no seu Filho Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. Como São Paulo, que sente
um vivo desejo de chegar a Roma logo que possível para levar a todos o Evangelho de Cristo, morto e ressuscitado, como um anúncio da esperança que realiza as promessas, introduz na glória e não desilude porque está fundada no amor. Também podemos dizer que São João da Cruz tem o desejo ardente de chegar a cada pessoa hoje. De chegar a cada pessoa hoje e de as ajudar a ter esperança de combater o bom combate da fé e, com a ajuda da palavra de Deus, vivendo na caridade verdadeira e sincera, poder chegar à definitiva união com Deus no seu Filho Jesus Cristo, esposo das almas, pela graça do Espírito Santo. Desta introdução, entramos para o tema da esperança. O tema da esperança é desenvolvido detalhadamente no terceiro livro da Subida do Monte Carmelo, nos capítulos 1 a 15. Terceiro livro da Subida do Monte Carmelo, capítulos 1 a 15. Apesar de não dedicar uma grande exposição sobre este tema, isto não significa que a esperança tem menos importância na vida espiritual. Ao longo dos seus escritos, tais como o livro da Noite Escura, Cântico Espiritual, Subida do Monte Carmelo, Chama de Amor Viva, ou também nos poemas que ele escreveu, podemos encontrar referências concretas ao tema da esperança. Não esquecemos também das cartas que ele escreve aos seus dirigidos espirituais. Existe ainda um poema dedicado ao tema da esperança, o poema 10º nas Obras Completas de São João da Cruz, que assim diz: após amoroso lance, e não de esperança falto, voei tão alto, que lhe dei a caça alcance. Ao falar da união com Deus, São João da Cruz incentiva os seus filhos e filhas espirituais a seguir pelo caminho da vivência das 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor, o chamado caminho teologal. Este tema das 3 virtudes teologais está muito mais detalhado, como já disse, explicado nas obras do nosso santo místico. O seu desenvolvimento e a sua explicação mais detalhada encontram-se nos livros da Noite Escura e na Subida do Monte Carmelo. Cada uma das 3 virtudes teologais está vinculada a cada potência da alma, a saber, a fé ao entendimento, a esperança à memória e a caridade, o amor à vontade. Cito o segundo livro da Subida, capítulo 6, versículo 1, o parágrafo 1, que assim diz: havendo, pois, de introduzir as 3 potências da alma, entendimento, memória e vontade, nesta noite espiritual, que é o meio para a divina união, é preciso explicar primeiro, neste capítulo, como as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, se relacionam com as 3 potências, enquanto agentes próprios sobrenaturais. É por meio delas que a alma se une com Deus, segundo as suas potências, criando um vazio
e escuridão na potência que lhe corresponde. A fé no entendimento, a esperança na memória e a caridade na vontade. São João da Cruz afirma com clareza de que a alma se une com Deus por meio das 3 virtudes teologais, as 3 vestes da alma, como o nosso santo chama: a branca da fé, a vermelha da caridade e a verde da esperança. No segundo livro da Noite Escura, capítulo 21, 3, São João da Cruz assim escreve: portanto, a alma tocada pelo amor do Espírito do Esposo Cristo, portanto, a alma tocada pelo amor do Esposo Cristo, querendo agradar-lhe e conquistar-lhe a vontade, sai aqui disfarçada com o traje que mais vivamente exprime os afetos do seu espírito e melhor a protege dos seus adversários e inimigos, que são o demônio, o mundo e a carne. Assim, o traje que veste tem 3 cores: o branco, o verde e o vermelho, que indicam as 3 virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, com as quais conquistará não só a graça e a vontade do seu amado, Cristo, mas irá também muito amparada e protegida dos seus 3 inimigos. Este pensamento também apresenta o Papa Francisco na bula Spe non confundit, esperança não engana, no número 18, que assim diz: a esperança forma, juntamente com a fé e a caridade, o tríplice das virtudes teologais, que exprimem a essência da vida cristã. No dinamismo indivisível das 3, a esperança e a virtude que exprime, por assim dizer, a orientação, que imprime, por assim dizer, a orientação, indicando a direção e a finalidade da existência crente. Podemos ver como logo no primeiro capítulo do 3º livro da Subida do Monte Carmelo, São João da Cruz explica a estreita ligação entre as 3 virtudes teologais. São 3 irmãs, podemos dizer assim, que vão apoiar a alma cristã do crente na caminhada até a união com o Esposo Cristo. A primeira potência da alma, que é o entendimento, já se encontra preparada em todas as suas apreensões pela primeira virtude teologal, que é a fé, para que a alma se possa unir com Deus nesta potência por meio da pureza da fé. Resta-nos fazer agora o mesmo com as outras 2 potências da alma, a memória e a vontade, purificando-as das suas apreensões, para que, segundo estas 2 potências, a alma possa unir com Deus em perfeita esperança e caridade. 3º livro da Subida do Monte Carmelo, capítulo 1, parágrafo 1. O mesmo pensamento também diz o Papa Francisco na Spe non confundit, número 3. A esperança que realiza as promessas introduz na glória e não desilude, porque está fundada no amor. A ligação estreita sempre
entre as três virtudes teologais. O fundamento do amor cristão é Deus, porque Deus é amor, como diz São João na sua carta, São João Evangelista. Deus é amor, e aquele que ama nasce de Deus. E a união com Deus no seu Filho Jesus Cristo, na vida eterna, pela graça do Espírito Santo, é a esperança de todos os cristãos. Uma união que se possa sentir, esta graça se possa sentir ou se pode sentir já na terra, como diz a nossa Santa Isabel da Trindade, o céu na terra. Esta união é realizada por Jesus na cruz. Do seu lado, no seu lado, aberto pela lança do soldado, do qual jorra para cada crente a graça do batismo e da Eucaristia. Leio o Lumen Gentium número 3. Veio, pois, o Filho enviado pelo Pai, que nele nos elegeu antes de criar o mundo e nos predestinou para sermos seus filhos de adoção, porque lhe aprouve unir nele todas as coisas. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus e revelou-nos o seu mistério, realizando com a própria obediência a redenção. A Igreja, ou seja, o reino de Cristo, já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Tal começo e crescimento exprime-nos o sangue e a água que emanaram do lado aberto de Jesus crucificado e preanunciam-nos as palavras do Senhor acerca da sua morte na cruz. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, na qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo é representada e se realiza a unidade dos fiéis que constituem um só corpo em Cristo. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual vimos, por quem vivemos e para o qual caminhamos. O santo místico São João da Cruz desenvolve numa maneira muito breve no terceiro livro da subida do Monte Carmelo, do capítulo 1 a 15, a exposição sobre este tema da esperança. Se olharmos atentamente para a obra da subida do Monte Carmelo, o nosso santo, em comparação à virtude da esperança, dedica 31 capítulos à exposição sobre o tema da caridade e 32 capítulos ao tema da fé. Sendo assim, esta virtude, a esperança, não é a menos importante na vida espiritual. A esperança tem uma ligação muito estreita com a fé e a caridade. Vão se apoiando mutuamente na purificação da memória, do entendimento e da vontade para conduzir, ajudar a alma até a união transformante no amado Cristo. Por essa razão, da interdependência entre as três virtudes teologais, ao falar da esperança, São João da Cruz sempre faz a ligação com as outras duas virtudes teologais, a fé e o amor, a caridade. Porque, como diz o próprio santo, os atos de umas articulam-se com as outras.
com os das outras. E porque com a prática de uma virtude crescem todas as outras. Ainda nesta linha, São João da Cruz adverte para o perigo dos vícios, dizendo: mas também com um vício crescem na alma todos os outros e os seus efeitos. Este pensamento acerca da forte ligação entre as três virtudes teologais vem também explicado pelo Papa Francisco na carta, na bula Spe non confundit, quando, referindo-se à carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, 37 a 39, afirma que a esperança cristã não engana nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada e ninguém poderá jamais separar-nos do amor divino. Por isso, esta mesma esperança não cede nas dificuldades, funda-se na fé e é alimentada pela caridade, permitindo assim avançar na vida. A esperança em São João da Cruz, como nós referimos anteriormente, está vinculada à memória. A memória, segundo São João da Cruz, é a faculdade que permite à pessoa de acumular as impressões sensíveis recebidas. A memória provoca lembrança, fazendo com que muitas vezes a alma fica a patinar nas memórias passadas e não avança na vida espiritual. A respeito, escreve Maria Daniela Biló, repito, la memoria, vou ler em espanhol, la memoria evoca, recupera imágenes, experiencias pasadas y las devuelve a la conciencia en la presente del hombre temporal y histórico. La memoria es la potencia mediante la cual el hombre experimenta y actúa en el tiempo, lo retiene o lo anticipa. Recuerda, representa, actualiza, revive el pasado. Y gracias a la conciencia siempre actualizada de nuestro ser construido en el tiempo, finito, temporal, inacabado, inquieto, se lanza al futuro como possibilidade del ser. Está isto na revista de Espiritualidade, número 77, publicada em 2018, páginas 96. A virtude da esperança, diz São João da Cruz, ajuda a alma no desposamento espiritual, para assim chegar até a união com Deus. No capítulo 15 do terceiro livro da Subida do Monte Carmelo, parágrafo 1, assim explica São João da Cruz: é preciso ter em conta o que pretendemos, que a alma se une a Deus pela memória em esperança. Espera-se o que não se tem. Quanto menos coisas nela houver, mais capacidade e mais possibilidade existe para esperar o que se espera. Por conseguinte, mais esperança se tem. Quanto mais a alma limpar a memória e mais vazia para esperar que ele a preencha plenamente. Portanto, para viver em total e pura esperança de Deus, o espiritual terá de fazer o seguinte:
sempre que lhe ocorram notícias, formas e imagens particulares, sem se deter nelas, volte a alma para Deus com afeto amoroso e livre de qualquer recordações. Não pense nem repare nessas coisas mais do que aquilo que é preciso para entender e cumprir o seu dever, se for em caso disso, para que elas não produzam efeitos na alma, não ponham nelas nenhum afeto ou gosto. A esperança, diz o Catecismo da Igreja Católica, é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Conservemos firmemente a esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. E tal como já citamos anteriormente, São João da Cruz diz-nos que a prática ou a vivência das 3 virtudes teologais ajudam a alma a chegar à união de vida com Deus. Na saída da noite escura, cito o livro da Noite Escura, o segundo livro da Noite Escura, capítulo 21, 5 e 6. Por cima da túnica branca da fé sobrepõe logo a alma a segunda cor, que é um gibão verde, que significa a virtude da esperança. Com ela a alma livra-se e protege-se, em primeiro lugar, do segundo inimigo que é o mundo. A verde da esperança viva em Deus confere à alma tal vivacidade, coragem e elevação para as coisas da vida eterna, que todas as coisas do mundo, em comparação a tudo o que dela espera alcançar, parecem-lhe secas, murchas e mortas, como de facto são e sem qualquer valor. A esperança neste estado de saída da noite escura ajudará a alma no despojamento de todas as vestes e trajes do mundo. Ajuda a alma a não afeiçoar o seu coração a mais nada do mundo. E do que existe ou possa nele existir, nada espera, porque apenas vive e se veste com a esperança da vida eterna. A esperança ordena assim e direciona a alma a caminhar para a união com Deus, no seu Filho Jesus Cristo, pela graça do Espírito Santo. A esperança ordena a alma para chegar até a união transformante no Esposo Cristo, na vida eterna, como canta São João da Cruz no Cântico Espiritual 38:9, quando explica a estrofe: aquilo que me deste, isto é, aquele peso de glória em que me predestinaste, ó Esposo meu, no dia da tua eternidade, quando achaste por bem mandar criar-me. Tu mudarás mais tarde, no dia do meu desposório e núpcias, no dia da alegria do meu coração, quando desatada da carne e entrada nas erguidas cavernas do teu tálamo, transformada gloriosamente em ti, beberemos o mosto das doces romãs. E diz São João da Cruz, assim faz a esperança. Cobre todos os sentidos da cabeça da alma, para que não se intrometem em coisa alguma do mundo, nem haja espaço por onde alguma seta do século possa ferir. Deixa-lhe só uma viseira, a fim de poder levantar os olhos para o alto.
e nada mais. Aliás, normalmente este o ofício da esperança na alma: levantar os olhos para ver a Deus. Caríssimos ouvintes, nesta véspera com São João da Cruz, a virtude da esperança recorda-nos a nossa condição de peregrinos. Somos peregrinos, não temos aqui morada permanente. Estamos em caminho rumo à terra prometida, o céu. Um cristão é aquele que, cito São João da Cruz, tem a luz da fé com que espera a vida eterna, sem a qual nada daqui e de lá tem valor para ele. Deve alegrar-se só com a posse e a prática destes bens morais no segundo modo, isto é, fazendo as obras por amor de Deus, pois é assim que lhe alcança a vida eterna. São João da Cruz tem uma máxima que diz: quanto mais a alma procura a Deus, procura o amado, mais o seu amado a procura a ela. O desejo ardente da procura de Deus é movido, segundo São João da Cruz, pela esperança do encontro com Deus, que se revela e se esconde, provocando na alma o ardente desejo de sair da sua comodidade e lançar-se à procura do Deus amado. E a este respeito escreve o padre Secundino Castro no livro Hacia Dios con San Juan de la Cruz, no capítulo 6, intitulado El gemido de la esperanza. Diz assim: la búsqueda de Dios surge de una esperanza secreta, todavía no colmada. Tal actitud se halla estreitamente unida à fé. E o próprio São João da Cruz expressa esta secreta esperança quando escreve o poema do Cântico Espiritual, logo na primeira estrofe, que vou ler aqui e daqui já termino. Aonde te escondeste, amado, e me deixaste num gemido? Qual veado fugiste, havendo-me ferido? Atrás de ti clamei, tinhas ido. E assim explica São João da Cruz: é de saber que a ausência do amado provoca no amante um gemido permanente. Porque ao não amar nada senão a ele, ao amado, em nada se apoia e encontra alívio. O gemido da alma, segundo São João da Cruz, dá claros sinais do anseio da mesma em chegar à definitiva união na visão beatífica. Embora seja verdade que a alma neste estado sublime, tanto mais conforme e satisfeita está, quanto mais transformada em amor, já não sabe nem acerta em pedir nada para si, mas tudo para o seu amado. Pois a caridade, como diz São Paulo, não procura o seu interesse, mas o do amado. E porque vive ainda em esperança, em que não se pode deixar de sentir o vazio, tem tanto de gemido, embora suave e delicioso, quanto lhe falta ainda para a posse plena da adoção dos filhos de Deus. Daí que, consumada a sua glória, o seu apetite se apaziguará na união com Deus. Na chama B, capítulo 1, 27. Então, caríssimos irmãos, caríssimos ouvintes, que espero que com esta exposição, esta reflexão, de véspera com São João da Cruz, nos prepare para vivermos o dia de amanhã, a solenidade de São João da Cruz. E não só o dia de amanhã, mas também nos prepara para viver o Jubileu da Esperança. O Jubileu que nos encaminha
para vivermos na graça de Deus, na procura constante da vontade de Deus em cada um de nós e termos sempre esperança na união transformante em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. Muito boa noite a todos, boa preparação para a solenidade de São João da Cruz, que o nosso Santo no céu interceda por nós e nos faz reavivar e viver com profundidade as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, nesta procura constante do amado Cristo na nossa vida. Muito boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.